2 Coríntios capítulo 1, verso 8 até o verso número 9. A mensagem, que é a versão que eu estou lendo agora, ela diz assim: amigos, não queremos que vocês continuem sem saber como foi difícil passar pelo que nos aconteceu na província da Ásia. Foi tão difícil que chegamos a pensar que era o fim. Sentimos como se tivéssemos sido mandados para o corredor da morte, que para nós tudo estava acabado. Aí ele diz assim: mas quando tudo passou, foi a melhor coisa que nos poderia ter acontecido. Pois em vez de confiar em nossa força ou em nossa capacidade de nos salvar, fomos forçados a confiar totalmente em Deus. Eu achei essa expressão e a mensagem de Eugene Peterson muito interessante, que ele faz uma observação. Ele diz assim: olha, nós passamos por um momento tão difícil, eu passei por um momento tão difícil, que eu já desesperava, eu já estava vendo que não havia escapatória, eu estava à beira da morte. Ele diz que isso foi bom, e o que me chamou a atenção foi justamente isso. Ele diz assim: isso foi bom, porque eu deixei de confiar na minha capacidade, na minha força, para depositar a minha confiança totalmente em Deus. Semana passada eu estava falando de processo, e eu vou continuar falando sobre isso. Eu não sei se você lembra, eu falei que o objetivo de Deus não é apenas nos dar coisas, mas Ele quer que a gente seja alguém nele. Por quê? Porque ter coisas, há coisas que você pode conquistar, há coisas que Deus pode te dar, e fazer isso várias vezes. Mas a formação da tua personalidade, da tua identidade em Deus, ela é um processo, e ela envolve o tempo. E Paulo diz que nesse momento ele estava em Éfeso. A maioria das pessoas acreditam que ele estava em Éfeso, e não se sabe o que ele estava passando no momento, se foi a perseguição que ele teve em Éfeso, que ele ali passou por um momento difícil. Não se sabe se junto com isso veio uma enfermidade, algum problema assim, mas ele entende que esse momento foi um momento para ele um dos mais difíceis da vida dele. E ele diz que ele estava desesperando, mas o final e a conclusão que ele tira é que isso foi bom para ele. Eu não sei como você chega no fim de um momento difícil. Eu não sei quando você olha para as coisas que você passou, qual é a avaliação que você faz. Eu estou falando se você chegou à beira da morte. Eu não estou falando simplesmente dos momentos de dificuldade que você está passando, pessoais, mas às vezes dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro das coisas que aconteceram. O final disso, você consegue entender que você está saindo melhor, que a tua casa é fortalecida, porque nós não conseguimos nos livrar de todas as adversidades e problemas que a gente vai ter na vida. Tem coisas que não são causadas por você, não são apenas frutos de escolhas erradas, algumas são. Não são apenas alguns tipos de relacionamentos que a gente decidiu estar, porque coisas podem acontecer que você não definiu sobre você, mas que você precisa entender que a confiança em Deus vai te colocar de uma maneira melhor no final disso. E eu quero pensar nesse processo onde Deus age em meio a essas circunstâncias para moldar a nossa vida para o futuro que Ele tem. Paulo entendeu que o que ele passou moldou a vida dele para aquilo que ele estava alcançando e para aquilo que ele ia alcançar. E é justamente isso que eu quero falar, por isso eu falei que é uma continuidade. E eu quero apenas falar 3 coisas para a nossa reflexão nessa noite, e eu gostaria que isso ficasse firmado, porque agora envolve também, dentro do contexto do processo, quais são atitudes que a gente precisa ter para passar por isso. Porque é meio louco, pelo menos na minha perspectiva, no meu olhar, você passar por um momento e dizer assim: eu quase morri, mas foi bom para mim. Eu quase morri, mas isso foi maravilhoso. Eu tive uma dificuldade no meu casamento, eu sofri, foi dor, mas eu achei ótimo. Porque você só pode achar que algo ficou cravado em você, se isso produziu alguma coisa de bom em você. Uma
confiança em Deus, um relacionamento maior, uma maneira de ver a vida diferente, uma maneira de reagir às circunstâncias diferente, uma coisa que melhorou quem você é e também os relacionamentos e a vida das pessoas que te cercam. Então, mesmo em meio às adversidades, a gente não pode esquecer que temos um Deus que está sobre nós, um Deus que caminha conosco, um Deus que decidiu estar presente em nossas adversidades. Eu gostaria que Ele me tirasse de todas elas, e assim eu acredito que você também. Deus, eu não gostaria de passar por isso, mas a gente tem que chegar no final e falar assim: eu cresci, eu amadureci. Então, nesses 3 pontos, como Deus age para preparar o nosso futuro. O primeiro ponto diz assim: Deus age enquanto você persevera. E como exemplo disso, eu quero usar o texto de Daniel, para a gente poder olhar e ver ali dentro do contexto de Daniel a perseverança dele, E pastor Gerson, ele usa uma expressão que eu nunca tinha parado para perceber, que ele diz que a gente usa muito a referência dos 21 dias de Daniel, porque foi o tempo que Deus respondeu. Mas Daniel não fez um propósito de 21 dias, ele fez o propósito de orar e jejuar durante o tempo que Deus demorasse para dar a resposta, que poderia durar 30 dias, poderia durar 1 ano, e havia um compromisso da parte dele. A isso eu chamo de perseverança. Daniel capítulo 10, verso 2 e 3, na versão que eu estou lendo, diz assim: durante aqueles dias eu, Daniel, guardei luto por Jerusalém durante 3 semanas. Comi apenas comida simples, sem tempero, não comi carne, nem bebi vinho. Não tomei banho, meu Deus, nem me barbeei até que tivesse passado as 3 semanas. Quer dizer que ele não se tomou, não se higienizou, Não estou dizendo esse termo, sim. Mas na verdade, assim, eu não tomei o banho no sentido de ser isso, desfrute para a minha vida. E é interessante o que ele está colocando aqui. Ele está dizendo assim: eu determinei no meu coração ser perseverante. Eu vou continuar fazendo o que eu preciso em buscar a Deus até que eu alcance a resposta. Quando a gente fala dos desafios, a gente precisa também ter no nosso coração algumas posturas, e uma delas é essa, é ser perseverante. Perseverar é continuar firme, mesmo quando está difícil. Lógico que a luta de cada ela não pode ser medida por aquilo que eu acredito ser o melhor ou o pior para cada um de nós. Porque para ele pode estar devendo uma conta de água, que é de R$57, se eu não me engano agora, a taxa básica. Para outros, não é menor peso, é mais, olha aí Jesus, Então, para pode ser essa quantia, para outro ele pode dizer assim: eu estou devendo a parcela do meu carro, da minha van, de alguma coisa que custa R$4.000, R$5.000. Cada que está imerso na sua luta e naquilo que para ele é a angústia da sua alma, sabe a dor que ele está passando. E dentro, seja ela uma coisa considerada menor ou aquilo maior, a atitude é a mesma, que é a atitude de perseverança, é estar seguindo firme mesmo quando está difícil. E é interessante que eu gosto de sempre olhar fazer a contraposição de ideias. Eu sempre penso assim: existe a perseverança humana, aquilo que eu preciso ter de permanecer, e existe uma ação de Deus. Então eu preciso, como filho, perseverar, ainda que Deus pode fazer no momento que Ele quiser. Mas se a gente está falando que o processo é usado por Deus para forjar a nossa identidade como filhos e a gente poder desenvolver o nosso relacionamento, a ação de Deus, por vezes não é no tempo que eu quero, mas existe uma ação de Deus que vai vir e ela vai recair sobre mim, seja ela para me confortar, para me encorajar, para me ajudar no momento difícil que eu estou passando, ou para trazer a resposta. Não depende simplesmente do que está acontecendo, se é a resposta, se está demorando, mas a Bíblia diz que nós precisamos perseverar. Então a perseverança nossa humana e a ação de Deus, elas são concomitantes. O que é isso, pastor? Que palavra é essa? Ocorrem juntas. Outra palavra que eu gosto é sinergia.
é quando há uma conjunção de forças para você alcançar algo. Porque há pessoas que querem uma resposta de Deus e elas oram por isso, mas não tem a ação delas em relação àquilo. Então a perseverança é uma atitude que eu tenho me alinhando àquilo que Deus quer fazer. Meu filho às vezes chegava e via as crianças jogando bola, ele virava e falava assim: pai, posso jogar bola com eles? Eu perguntava para ele assim: o dever de casa está pronto? Você fez as tarefas? Arrumou o que precisava arrumar? Está tudo pronto. Eu falava assim: pode jogar bola. Quando o dever de casa estava pronto, ele fazia o que precisava ser feito, ele podia fazer as outras coisas. Se ele não tivesse feito, ele teria que primeiro concluir essas. E parece-me, lógico que é uma analogia muito simplória, né, para Deus, mas parece-me que Deus tem esse tipo de coisa também, que Deus age conosco de uma forma didática e Ele diz assim: olha, eu já tenho uma bênção para você e já tenho algo que você vai alcançar, eu já decidi te abençoar nisso, mas ao mesmo tempo você tem que perseverar nesse caminho que eu estou apontando para você. Deus usa de uma forma didática esse tipo de coisa para que a gente possa entender que a vida, ela tem os desafios e existem as dores para alcançar certas coisas. Existem sacrifícios que precisam ser feitos. Eu não sei com quem eu falei isso hoje, não me lembro, numa conversa eu falei: olha, existe isso, mas toda conquista que nós temos envolve nossos sacrifícios. Há sacrifícios que nós podemos ter que fazer para conquistar coisas. A isso também eu chamo de perseverança. Salmo 127, verso 1, verso 2, geralmente a gente fala que é o salmo da família, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam, né? Na versão a mensagem diz assim: se o Eterno não construir a casa, a obra dos construtores não passará de frágeis cabanas. Se o Senhor não guardar a cidade, o vigia noturno não servirá de nada. Ele está dizendo: há um vigia, alguém que está fazendo algo, mas no fim de toda ação humana, há um Deus que está lá fazendo todas as coisas em nosso favor. E eu me lembrava disso, e acho que eu já contei essa história aqui, de um amigo que teve seu carro roubado em Porto Velho. E interessante que roubaram o carro dele num lava-jato. Porto Velho não é para amadores, tá? Só para você entender. Tem muitos esses comandos, né, lá na cidade, que é uma cidade ainda não é tão próxima, não faz divisa diretamente com a Bolívia, mas tem acesso à fronteira muito fácil. Então a gente tem muito a questão do tráfico, e lá então eles têm centro de comando para poder fazer aquilo que precisa para fazer dentro daquilo que eles estão trabalhando, né? Então tem lá essa situação. E no Lava Jato foram lá e levaram o carro desse amigo, e ficou uns 2 anos perdido. Ele tentou um monte de coisa, e dentro da sua pesquisa e tentando recuperar o carro ainda, né, eu me lembro que passou uns 2 anos, ligaram da Bolívia para ele e falaram assim: recuperaram o seu carro aqui. Aí aquilo ficou para ele impressionado, e ele foi buscar o carro, só que eu não sabia disso. E eu chegando, e tinha apenas um lugar específico que a gente parava para fazer o lanche e no banheiro nessa viagem de Porto Velho a Guajará-Mirim, que dá em torno de 340 quilômetros, que era o Castelinho. A gente parava ali, fazia um lanche, bebia um suco e seguia a viagem, ia no banheiro quem precisava e tal. Quando eu estou entrando no Castelinho, está o carro dele entrando. Rapaz, eu fiquei nervoso, fiquei trêmulo. Eu falei: Verlane, o carro do fulano. Ela: não, Léo. Eu falei: é o mesmo carro. E eu parei atrás, eu falei assim: o que eu faço? Eu não sei quem vai descer do carro, eu não sei se esse cara está armado. O que eu fiz? Ele entrou com o carro e parou no estacionamento, com um monte de vaga. O que eu fiz? Eu entrei atrás e parei colado. E desci. Quando eu desci, era esse meu amigo que estava descendo o carro dele. Ele falou, aí ele me contou essa história, que ligaram para ele para encontrar. E junto com ele havia o seu sogro. E o seu sogro era policial civil. E a gente falando dentro do lanche dessa situação e falando como Deus tem cuidado de nós.
E o sogro dele falou assim: mas quem encontrou o carro fui eu, quem fez toda a pesquisa fui eu, quem fez todas as coisas fui eu. Deus não participou de nada. Eu falei assim: pode ser que seja a sua visão, mas nós entendemos à luz da palavra de Deus que nós precisamos fazer aquilo que é a nossa parte, mas que tem um Deus que governa todas as coisas e está cuidando da nossa vida, ainda que a gente não enxergue de forma imediata. Ele não ficou contente com essa palavra nossa, mas aquilo que nós olhamos nas Escrituras, à luz da Escritura para os seus filhos, é que aquilo que cabe a nós já foi delegado por Deus que devemos fazer, mas que Ele, como um Pai fiel, extraordinário, continua com seus olhos fixos sobre nós, e quando precisa, suas mãos se movem para abençoar os seus filhos. Nós acreditamos nisso. Esse Deus continua sobre a sua vida. Se você precisa lutar um pouco mais e perseverar, que Ele fortaleça a sua vida, para que você continue lutando até que a bênção dele chegue, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto: Deus honra a quem caminha mesmo sem ver. João capítulo 9, do 1 ao 6, eu vou já ler na versão aqui que eu estou lendo, porque os insights, vieram através dessa versão. E diz assim: caminhando pela rua, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: vocês estão fazendo a pergunta errada, procurando a quem culpar. Não há nenhuma relação de causa e efeito aqui. Em vez disso, olhem para o que Deus pode fazer. Precisamos trabalhar com energia por aquele que me enviou, enquanto o sol está brilhando. Quando a noite chega, o expediente acaba. Mas enquanto estou no mundo, há bastante luz. Eu sou a luz do mundo. Dito isso, ele cuspiu no chão, fez a mistura de barro com a saliva, esfregou a mistura nos olhos do cego e disse: vá, lave-se no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. O homem foi, lavou-se e passou a enxergar. Havia dentro da cultura judaica, e até hoje, que uma pessoa cega de nascença, ela não teria condição de voltar a enxergar. Quem já teve os seus olhos um dia funcionando e ficou cego, eles entendiam que havia uma possibilidade ainda, que nem sempre poderia ser por milagre, que essa pessoa retornaria a enxergar. E eles tinham essa cultura pautada na Bíblia. Isaías capítulo 35 verso 5 fala isso. Diz que os cegos, os seus olhos serão abertos. Então eles entendiam que somente quem poderia abrir os olhos a cegos era verdadeiramente o Messias. Que alguns poderiam orar, alguns profetas poderiam realizar através do poder do alto alguns milagres, mas um cego de nascença, ele só poderia voltar a enxergar através da vida do Messias, daquele que tinha o poder do sobrenatural. E é interessante que está acontecendo isso aqui, um homem cego. E o interessante é que os discípulos estão desfocando daquilo que era o importante, daquilo que estava acontecendo. Eles estão dizendo: olha, quem pecou? Quem é o culpado por essa situação? Ele pecou. Aí você imagina, ele nasce cego, ele diz assim: ele pecou? Ele nasceu cego, ele já cometeu os seus pecados no ventre da sua mãe. Ou os seus pais? Ele diz: nenhum nem outro, vocês estão olhando pelo prisma errado. Porque o que estava para acontecer ali revelaria a autenticidade de quem era Jesus. E é interessante que para a nossa vida, o tópico que eu coloquei, Deus honra quem caminha mesmo sem ver, é quando a gente consegue enxergar na nossa vida a autenticidade daquele a quem nós servimos, e honrar aquele que, ainda que a gente não consiga ver todas as coisas prontas, mas a gente confia na palavra que já foi liberada a nós e que alcançou a nossa mente e o nosso coração. Eu sei que muitos aqui duvidavam, e quem sabe muitos duvidam de coisas que a Bíblia apresenta. Não estou te julgando por isso,
Porque todos nós temos dificuldades, e a Bíblia apresenta também nas Escrituras um homem, por exemplo, que Jesus vira para ele e diz assim: se você crê, isso vai acontecer. E ele vira para Jesus e diz assim: sim, Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Ele diz que cria em certas coisas e outras ele tinha dificuldade. Quantos de nós não acontece assim? Quantos de nós não houve um processo na nossa vida? A gente crê na salvação, mas confiar em Deus para entregar o nosso dízimo foi um outro passo. Quem sabe você crê em coisas para a sua vida e você acha que a cura não vai acontecer sobre você, vai acontecer sobre o outro. Quantas vezes em crises, como eu passei em crise no meu casamento, que eu achava que era uma situação complicada demais, e que você diz assim: não, na vida do outro aconteceu a restauração, mas na minha é mais difícil. Entende? Quantas coisas a gente crê em alguma coisa, e por isso que a gente está aqui buscando, mas para outra a gente tem dificuldade. E o desafio nosso aqui, quando a gente diz que Deus age em todas as circunstâncias para nos moldar, é que aquele que caminha, mesmo sem enxergar todas as soluções que Deus tem, Deus honra a pessoa que confia nele, ainda que não consiga enxergar todas as coisas solucionadas. Quantos pais temos aqui que os seus filhos não estão mais hoje na presença de Deus, não estão em comunhão, estão afastados? Eu não estou nem me referindo a desviados, estão afastados do Pai, deixaram de congregar, e que você confia que Deus no momento certo vai agir, porque você liberou palavras, a semente foi lançada, a palavra está na mente e no coração, e Deus no tempo certo vai fazer isso germinar. Então quando a gente olha para isso aqui, a gente está falando de uma pessoa que honra a Deus, confiando que a palavra dele vai vir e vai acontecer sobre nós no tempo dele. É fácil? Não é fácil. A perseverança é um desafio, e honrar a Deus mesmo sem enxergar é um outro desafio. Quem sabe pessoas estão esperando e falam: Senhor, eu vou caminhar de uma forma mais ativa, eu vou me aliançar com a igreja, eu vou fazer certas coisas. Quando algumas coisas acontecerem na minha vida, você honra em parte e está esperando outros sinais. Eu sei que às vezes é ruim a gente falar dessa negociação que a gente faz com Deus, de sinais que a gente fica esperando para Ele fazer, mas o interessante é que Deus ele consegue se diminuir e realizar até sinais, para que nós como filhos venhamos a permanecer. Ele consegue trazer alento ao nosso coração. É interessante que foi lançada uma palavra que aquilo trouxe um peso no meu coração. Passaram 2 horas, um amigo que muitos anos não me ligava, ele me liga e ele simplesmente fala assim: rapaz, tem muito tempo, eu sempre oro por você, mas hoje eu resolvi ligar simplesmente para dizer o quanto você foi importante, as coisas que você fez na minha vida, a história que você escreveu e que eu pude presenciar, e o quanto isso me inspirou. Aí no outro dia, liga um outro amigo de Porto Velho, que a gente não se falava desde o ano passado. Ele diz assim: eu liguei só para dizer o legado que você deixou na minha história, na minha vida, o quanto você me inspirou. Há coisas que para você pode não ter significado, mas que Deus faz coisas simples para poder validar e cuidar dos seus filhos. E Ele faz isso aquele que o honra pela fé, mesmo sem ver o futuro. Quem sabe você está aqui, é uma honra que você está dando a Deus, mesmo você sem conseguir enxergar as coisas que você está esperando na sua casa, sua família, na sua vida financeira. Porque para você essas coisas são secundárias e não primárias. O que é primário é estar na presença dEle, é se colocar diante dEle. As outras coisas são secundárias, vão chegar no tempo que Deus estiver preparado para isso. E se não chegar, Deus continua o mesmo. Honrar a Deus é confiar sem enxergar, é atribuir valor ao que Deus está depositando na sua vida, ainda que o valor financeiro ou resultado de coisas venham até você. É permanecer clamando a Deus por coisas que parece que estão distantes de você.
que parecem longe. É você honrar e reconhecer a importância de Deus, ainda que aquilo que você busca ainda não chegou da maneira que você queria. Eu fiz algumas anotações. A honra de Deus é a resposta a uma fé com presença, provisão e cuidado. Quando você honra Deus, continuando crendo nele, no caráter dele, naquilo que ele prometeu, na sua palavra, Deus honra os seus filhos com provisão, com a presença e com o cuidado. Às vezes não chega da maneira que a gente quer, mas eu sei que nunca deixa de chegar, porque às vezes a maior bênção que Deus está liberando sobre nós é a sua própria presença, que não nos deixa esmorecer, que não nos deixa desistir. Quantas vezes estamos sob pressão, e a pressão dói, nos amassa, e simplesmente a gente perceber a presença, a gente consegue se levantar. Então quando a gente fala de honra, Deus honra os seus filhos que perseveram, que permanecem sem conseguir ver aquilo que a gente quer de imediato, mas que você consegue enxergar pelos olhos da fé. Caminhar e honrar a Deus e receber a honra dele não é andar no vazio, mas é andar sobre a palavra, é andar sobre promessas, é alicerçado naquilo que é o caráter de Deus, na sua palavra. Deus cumpriu a sua palavra no final, no passado, ele cumpriu no tempo de Jesus. Você já teve experiências de cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Ele não mudou, ele continua o mesmo, e no tempo dele, ele vai fazer. Quando damos passos, para alguns, eles acham que são passos na escuridão. Deus é aquele que acende os nossos caminhos pela luz da palavra, que ilumina o nosso caminho com a lâmpada que é a palavra dele, para que não venhamos pisar em pedras, em escorpiões, em serpentes, porque ela guia o nosso caminho. E essa palavra que está sobre você, e essa palavra que alcança a tua vida, em nome de Jesus. Último ponto, aleluia. Atos capítulo 1, verso 14 ao verso 17. Quando eu estava anotando, os pontos, eu me lembrei desse aqui e achei esse texto interessante, para a gente poder compartilhar. Eu falei de perseverança, mas eu quero falar também no terceiro ponto sobre um Deus que responde a uma busca persistente. Como eu já falei, que quando meu filho perguntava se podia ir jogar bola com os amigos ou fazer alguma coisa, e perguntava se o dever de casa estava pronto, e o liberava se assim o estivesse. É o mesmo Deus que, quando nós persistimos, buscamos de forma persistente, é aquele que olha para nós e que age em nosso favor. E é interessante que aqui em Atos capítulo 1 há uma situação dessa. Verso 14, Atos capítulo 1, verso 14 diz assim: eles concordaram em permanecer ali, unidos em oração, incluindo as mulheres. Também estavam ali a mãe de Jesus, Maria e os irmãos dele. Verso 15 ao verso 17 diz assim: enquanto estavam ali cerca de 120 pessoas, Pedro começou a dizer-lhe. Aí Pedro vem falando aqui que Matias deveriam levantar um apóstolo no lugar de Judas, que havia se perdido. Mas o que me chama a atenção no texto é que ele diz que eles concordaram em permanecer ali. Jesus já tinha sido assunto aos céus, já tinha ido aos céus, e ele diz: olha, fiquem em Jerusalém, orem, enquanto não forem revestidos, ou até serem revestidos do alto. E eles decidiram permanecer naquele lugar. Eles decidiram, debaixo de uma palavra de assim: até que vocês sejam revestidos, permaneçam em oração. E a resposta de Deus na atitude deles de perseverar em oração foi receberem o Espírito Santo sobre a vida deles.
Às vezes nós queremos resultados, mas a gente não quer a ação de perseverar, de uma busca persistente. Então os discípulos entenderam a importância de persistirem, de permanecerem, de continuarem. E é interessante que uma fé verdadeira, ela não se manifesta apenas em momentos, mas precisa ser constante. O termo fé, eu já falei isso aqui, no grego é pistes. Fé é aquele que confia. E o termo fidelidade vem do mesmo radical. Ele quer dizer que o fiel é aquele que creu e que continua crendo. Então você perseverar quer dizer que aquela promessa que encheu o teu coração, que veio sobre a sua vida, ela continua latente na sua vida, na sua alma, e que você continua buscando de forma persistente, porque você continua crendo no caráter daquele que fez a promessa sobre você. Ele não muda. O grande desafio é que nós mudamos. O grande desafio é que às vezes deixamos de confiar em Deus e na promessa dele como nós confiávamos. Ontem eu estava pensando nisso em casa, lembrando de coisas e promessas. Foi através de um milagre que eu vi na vida de uma pessoa. Ele falou: eu persisti e recebi. Eu falei assim: existem muitas promessas que ainda não foram cumpridas na minha vida. Elas se perderam? Elas acabaram? Não, elas continuam em Deus. Eu que preciso me manter diante dessas promessas. Eu que preciso continuar. Quando nós continuamos na nossa busca contínua, naquilo que nós acreditamos, que é uma promessa de Deus sobre nós, essa persistência, a gente declara que a gente confia no caráter de Deus, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. A gente não está lidando com homens que às vezes muda, que às vezes falha, que em circunstâncias nos leva a tomar outras decisões. Deus, ao tomar uma decisão, Ele continua o mesmo até o final. Quando eu ouço essa promessa e eu persisto, eu entendo que a minha persistência me molda para alcançar aquilo que Ele prometeu. A persistência vai moldando a nossa vida, vai transformando áreas que às vezes estão desalinhando. A persistência vai transformando realidades dentro de mim que antes para mim não eram tão latentes, não eram tão claras. Então a persistência me faz ser preenchido por aquilo que é uma promessa que às vezes estava sendo perdida. A persistência, através da tua persistência, Deus é glorificado. Porque o que Deus deseja é cumprir a sua promessa. Mas o inimigo de Deus é que as suas promessas, as promessas de Deus, sejam deixadas de lado, para que depois gere dúvida no teu coração. Quando você entende que Deus já declarou uma palavra sobre a sua vida, você deve permanecer nela, porque o inimigo vai tentar que essa palavra não se cumpra. Às vezes a gente esquece que a gente é passageiro, mas as promessas de Deus permanecem, elas ecoam na eternidade. Pra gente, pra você leu uma promessa, ou Deus liberou uma palavra sobre você, pode ter sido há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Só que Deus não tem contagem de tempo, Ele é eterno. A promessa que Deus liberou para você há 10 anos atrás, há 20 anos, há 30 anos, para Ele está sendo liberada no mesmo momento, porque Ele é eterno. A gente tem a passagem de tempo. Então quando você continua persistindo na busca, você glorifica a Deus, reconhecendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra, a promessa continua sobre você. E quem sabe já passou um tempo, mas para Ele está ecoando na eternidade. Sabe o que é ecoar? Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Está lá diante dele no mesmo momento.
você pode se colocar em pé. 2 Coríntios capítulo 10, o 1º verso 10. Na continuação daquela passagem, olha o que Paulo diz. E ele o fez. Ele está falando de Deus. Olha, eu passei por dificuldades, momentos difíceis. Ele diz assim: e ele fez, resgatando-nos da destruição certa. Aí Paulo completa. Olha isso. E ele fará tudo de novo. Nos resgatará quantas vezes forem necessárias.